Olá, muito bem-vindos a mais uma entrevista da série Quem é Quem na Rede Construção Digital Industrializada. Hoje a empresa convidada é a Tarjab, incorporadora e construtora. Ter mais de 35 anos de história é a coroação de uma relação de respeito, parceria e amizade com milhares de clientes. A Tarjab atinge essa marca com cerca de 1 milhão de metros quadrados construídos, em mais de 100 empreendimentos entregues, e o que mais nos motiva são clientes satisfeitos por proporcionarmos uma experiência diferente na compra de um imóvel. Experiência essa que nos permite ter diferenciais presentes em nosso atendimento e em nossos empreendimentos, sustentáveis em sua essência, respeitando o meio ambiente e proporcionando economia ao cliente, padrão homologado e certificado com o título de empreendedor Aqua, status compartilhado com apenas mais 3 incorporadoras no país e garantindo aos nossos clientes benefícios únicos. Vencer o Prêmio Master de 2017 com um empreendimento soberano, o primeiro de São Paulo a atender 100% de normas técnicas de desempenho em construção, e em 2019 com o empreendimento Amadis, por ser o primeiro empreendimento a conquistar o selo Aqua Social. Consolida a constante preocupação da Tarjab em oferecer aos nossos clientes o melhor em qualidade construtiva, segurança e economia em nossos empreendimentos. Com forte presença no bairro Saúde, Vila Mariana e região, a Tarjab, que virou sinônimo de qualidade e tradição, agora ganha um espaço próprio, um ambiente de cuidados, onde nossos clientes possam se sentir em casa. Nasce a Casa Tarjab, um espaço de portas abertas para receber, se relacionar, conhecer os nossos próximos lançamentos e seus espaços decorados, onde cada cliente pode provar um pouco do conforto de se sentir único. Venha conhecer a Casa Tarjab, a sua casa. Representada aqui por 2 dos seus sócios, Carlos Borges, o CEO da Tarjab, e Sérgio Domingos, o nosso diretor técnico de engenharia da Tarjab. Carlos e Sérgio, bem-vindos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Bob. Obrigado aí pelo convite. É um prazer estar com você aqui. Serginho? Bob, tudo bem. Grande prazer aí, mais uma vez aí, poder compartilhar um pouquinho da nossa história aqui da Tarjab aí com o CTE, que é o nosso grande parceiro aí. Muito bem. Então, vamos compartilhar conhecimento, história, essa história de sucesso da Tarjab. Eu queria que o Carlos aí, como... acho que é mais antigo da Tarjab que o Serginho, pelo que me consta, assim, né? É o sênior, né? Contasse um pouco da história da Tarjab, quanto tempo está no mercado, a jornada da Tarjab esses anos todos, jornada de sucesso, para que os colegas da Rede de Construção Digital Industrializada tenham uma noção dessa história de sucesso. Diga aí, Carlos, como é que foi essa jornada toda? Quantos anos estamos aí? Tarjab completa 37 anos no próximo dia 10 de novembro, né? A minha vida pessoal se confunde com a vida da Tarjab, porque é a única atividade profissional praticamente que eu tive na minha vida toda. A Tarjab teve um início um pouco diferente do mercado, né? Não é uma empresa que veio com uma tradição de engenheiros que passaram de pais para filhos, né? A Tarjab foi criada através da união de 2 irmãos, Francisco e José Tarifa, né, com um amigo bancário, e o meu pai e eu, meu pai com amizade com eles, e foi médico da família deles durante muitos anos. Eles construíam casas como bico, eram bancários do Banco do Brasil, fizeram um prédio na pessoa física, deu certo, e em 1983 decidiram montar uma construtora e precisavam de um engenheiro civil, né, porque toda empresa de engenharia precisa de um responsável técnico, e naquele momento, através da amizade do meu pai, começou essa história de amor, diria assim, que continua viva até hoje, né? Então, a Tarjab, ela começou do zero,
não com uma tradição de engenharia, e foi crescendo de maneira orgânica, lenta, gradual, né? E essa trajetória segue até hoje. Eu diria que nos primeiros 10, 15 anos, o foco foi relacionamento, né? Eu lembro que no primeiro empreendimento a gente ia à noite na casa dos clientes, das pessoas interessadas para vender. Quando tinha um problema de assistência técnica no primeiro prédio, eu ia à noite também lá, jantava na casa da pessoa, tomava vinho, era uma situação, né, interessante. Então, ela teve sempre muito foco de proximidade, de relacionamento, né? E a Tarjab foi crescendo com preço de custo, por não ter capital próprio, né? Os bancos, quando a gente queria fazer alguma coisa a mais, eles falavam, acaba esse prédio, termina esse, depois a gente financia outro, né? E a gente tinha uma limitação de recursos naquele momento. Até que a Tarjab chegou a ter 14, 15 obras, 18 obras simultaneamente, na sua maioria a preço de custo. E aí a gente percebeu que para o negócio ser sustentável, a gente teria também que investir mais em qualidade na construção. Então, isso foi há mais ou menos uns 20 anos atrás, quando eu diria que a Tarjab teve um complemento desse valor inicial, que é relacionamento, para qualidade. Então, houve um investimento nos programas da qualidade, lá com o CTE, em consultoria com o professor Sabatini, e num foco muito grande em formalidade, e a gente foi migrando até que a gente sedimentou. Hoje a Tarjab é bastante conhecida por uma empresa de relacionamento e qualidade. E mais recentemente, né, nos últimos anos, depois do processo sucessório com a saída do Tarifa, né, e eu assumi saindo da diretoria técnica, indo para a presidência, e o Sérgio entrando na diretoria técnica, que a gente acrescentou mais 2 pilares, que são integridade e sustentabilidade. Então, os valores da Tarjab hoje são esses, né? Nós temos muito orgulho da nossa essência, e entendemos que a gente pode e deve conciliar a origem, aquilo que nos fez criar a empresa, com a modernidade, com o profissionalismo que o mercado exige, né? Então, a gente está numa pegada, nos últimos 6, 7 anos, muito forte de governança, gestão de riscos, compliance. Nós fizemos acordo de cotistas, criamos um conselho consultivo, temos comitê, né, de riscos e compliance, como eu citei. Então, toda a cartilha da governança corporativa a gente está seguindo, mas sempre lembrando e desse início, né, que está muito calcado em pessoas e qualidade. Eu acho que esse é o DNA da Tarjab. Legal, muito bom. Serginho, você entrou para o jogo? Quando que você entrou para o jogo aqui na Tarjab? Que ano? Olha, estou fazendo bodas de prata. Ah, é? Bodas de prata, 25 anos. Mas você entrou como engenheiro, como estagiário? Não, como estagiário. Entrei como estagiário. E a direção técnica você assumiu quando? 2014, né, Carlos? 2014 teve um movimento que o Tarifa se aposentou, né? E aí teve esse processo de sucessão, e logo depois também uma consolidação societária, porque alguns sócios que, né, filhos do Francisco Tarifa e do próprio Tarifa, alguns decidiram não sair, então houve uma consolidação societária e alguns saíram e nós ficamos. Ô, Carlos, me diga uma coisa, nessa jornada toda, achei bem interessante, quando que a Tarjab passa do preço de custo para trabalhar com preço fechado? Tem um turning point aí, né? Isso começou mais ou menos no ano 2000, aproximadamente, porque o que acontece, embora a empresa tenha tido uma quantidade boa de empreendimentos, ela não tinha o patamar que tem hoje, né? Não tinha rentabilidade, porque no preço de custo você é basicamente um prestador de serviços, né? Então, quem ganhava mais dinheiro eram os nossos investidores, não era a própria empresa, né? Então, a gente começou, a partir do ano 2000 aproximadamente, a investir bastante em qualidade e a lentamente migrar
para o preço fechado. Até que em 2007, 2008, 2009, quando teve o primeiro boom aí, o IPO das empresas, os bancos que diziam para nós no início, né? Olha, espera um outro empreendimento, mais um pouquinho, nos procuraram e mudaram o discurso. E disseram assim, empresa de médio porte não tem espaço no mercado. Você conhece o conceito de alavancagem? Se você não crescer, você vai morrer. Né? Então, houve um momento que mudou completamente, além da nossa experiência, do investimento maior em qualidade, que nos dava segurança para crescer, a gente teve crédito que não tinha no passado. Depois, quando teve a crise da Dilma, toda a confusão, os bancos nos procuraram e disseram, vocês têm um tamanho estratégico, vocês foram inteligentes em não ter feito o IPO. Né? Então, a questão do crédito e as parcerias mudam de acordo com o momento. Né? E aí, hoje, a gente não trabalha com preço de custo mais, mas a gente ainda atende os clientes que historicamente querem o preço de custo, reservando uma parte dos nossos empreendimentos, fazendo uma espécie de preço de custo garantido, com margem menor e fluxo curto de pagamento, mas como os bancos não financiam obras a preço de custo, a gente decidiu realmente não trabalhar mais, e acho que esgotou um ciclo, hoje a Tarjab trabalha basicamente com preço fechado. Perfeito. Ô, Serginho, deixa eu chamar você para a conversa aqui, que é importante. Quando o Carlos fala, bom, além de relacionamento, um dos pilares da Tarjab passou a ser qualidade, isso na área técnica tem um peso grande, não é? E hoje a qualidade ela tem uma dimensão diferente do que ela tinha lá atrás, né? Há 20 anos atrás. Veio norma de desempenho, veio questão de sustentabilidade na história. Como é que você vê essa questão? Como é que você trabalha essa questão da qualidade na área técnica? Então, um dos pilares aí, né, que foi a qualidade, né, quando a gente tinha lá a grande maioria das obras, né, a preço de custo, a leitura da qualidade era a leitura de um acabamento premium, né, então quando você tinha um acabamento superficial, né, bonito, você tinha a qualidade do empreendimento. Mas houve uma questão, né, emblemática, né, acho que até vinda primeiro pela questão da norma de desempenho, né, que hoje a gente traduz na qualidade percebida pelo cliente. Né? Então, o que é a qualidade percebida pelo cliente? É o que verdadeiramente quando a gente fala de comportamento em uso e operação, é a qualidade percebida pelo cliente. E essa qualidade percebida pelo cliente, ela se traduz efetivamente no desempenho que os sistemas construtivos têm que ter. Então, os três clássicos, né, desempenho térmico, lumínico e acústico, né, que são os principais, né, que a gente está sempre aí na visão hoje, né, muito forte do consumidor, inclusive, haja vista o que a gente está passando hoje da pandemia, né, que todo mundo está ficando mais em casa e está conseguindo perceber efetivamente aquilo que funciona e aquilo que não funciona dentro da sua unidade ou das áreas comuns. O que isso é automaticamente caracterizado por uma questão de desempenho. Então, a gente trabalhou muito forte desde, mesmo antes, né, durante o processo, né, que inclusive foi capitaneado aí pelo Carlos, né, da revisão da norma de desempenho, desde acho que 2009, né, e até 2013, em que se efetivou, em julho, né, de 2013, que se efetivou a obrigatoriedade da norma de desempenho. A gente já começou, num trabalho de formiguinha, a mudar todos os nossos processos construtivos, não do ponto de vista somente da execução, né, de facilitar a questão da execução da produtividade, e sim inserindo as questões de desempenho dentro dos processos construtivos, né? E aí, hoje, a gente está muito, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, na frente, que isso tem muito a ver com uma questão da industrialização e da digitalização, né? A gente precisa transformar, eu preciso visualizar de antemão a questão do desempenho antes de eu construir. Eu preciso ter a certeza de que eu estou projetando com desempenho antes de efetivamente eu ir para o canteiro de obras e executar
aquele desempenho, né? Porque senão eu estou num risco muito grande, né? Então, a gente tem feito aí também, a gente está entendendo que a gente tem feito uma lição de casa, assim, metódica, né, e cartesiana, porque acho que não tem jeito, né? Você tem que, veio para ficar, e a gente precisa ter uma mudança de comportamento do ponto de vista dessa percepção, né, do desempenho, mas eu diria por parte de toda a cadeia produtiva, né? E quando você fala da cadeia produtiva, né, os grandes stakeholders dessa cadeia produtiva que remetem à questão do desempenho, você tem primeiro, né, o incorporador, né, junto, né, com o projetista, que dão o briefing, né, e fazem a concepção, né, do empreendimento. Depois você tem o construtor que entra com as especialidades, né, que ele tem de fazer acontecer aquilo que foi idealizado pelo incorporador e pelo projetista. Depois você tem os fornecedores, né, que tem, né, alguns sistemas construtivos. O que eu vejo de problema é que nós temos uma cadeia produtiva de fornecedores que são fornecedores de componentes e não de sistemas construtivos, né? E para que a gente possa ter mais agilidade e também mais garantia do ponto de vista do desempenho, a gente precisa evoluir como cadeia produtiva na transformação de fornecedores de componentes para fornecedores de sistemas construtivos, né? E por último, o último stakeholder aí é o próprio usuário, porque ele está muito, o usuário final, ele ficou muito numa situação, né, a indústria da construção não conseguiu fazer como fez muito bem a indústria automobilística, de que para você ter desempenho, você precisa fazer o bom uso, né, do seu bem. Então, você precisa ter uma manutenção preditiva para que aquele desempenho, tal como ele foi projetado, ele faça se valer. Porque se eu fizer um mau uso daquele bem, né, se eu comprar um carro, né, e se eu não fizer uma manutenção de trocar o óleo, de, enfim, qualquer outro item que seja de uma manutenção preventiva, a mesma coisa funciona com o imóvel. O imóvel também precisa ter uma manutenção, né, preditiva para que ele possa se fazer valer do desempenho tal como ele foi projetado. Então, é isso também, essa cultura que a gente também está tentando, dentro dos nossos processos construtivos, durante a passagem, né, do condomínio de construção para o condomínio de uso, fazer, digamos assim, um processo educativo com os nossos clientes, dessa qualidade percebida, para que eles possam usufruir efetivamente daquilo que eles estão recebendo. Ok, beleza. Vamos dar uma... Então, entendi. Deu uma... Relacionamento, qualidade, norma de desempenho, sustentabilidade, né? Chegamos aqui. Ô, Carlos, me diga uma coisa, e hoje estamos aí no mundo digital, inovação. Qual é a conexão que a Tarjab tem hoje com a questão da inovação e a transformação digital? O que você tem a dizer aí, do ponto de vista geral, corporativo, vendas, relacionamento com o cliente? Como é que vocês estão hoje posicionados nesse assunto? Então, quer apresentar alguma coisa visual aí para nós? Eu vou compartilhar aqui. Compartilha algo aí para nós que a gente ilustrar com imagens sempre é bom. Bem-vindas as imagens. Fica mais lúdico, né, Serginho? Mais divertido aqui. Eu tinha um professor na faculdade que falava assim, a imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Tá. É isso aí. Tá. Beleza. Já está. Carregou. Vamos lá, inovação e transformação digital 2020. Vamos olhar aqui que a Tarjab está. Como é que ela está se conectando com o assunto? Vamos lá. Então, o tema transformação digital, né, ele é muito abrangente. Acho que tem um conceito aí que é a densidade digital, né, que está cada vez mais presente, né? A gente tem um enorme aumento da capacidade aí computacional e coisas, pessoas e organizações conectadas, né? Isso está mudando aí completamente o mercado, né? A Tarjab, de uma maneira bem objetiva, né, tirando a questão da construção aí, que o Sérgio pode falar melhor, eu acho que o nosso principal investimento é na jornada
do cliente e dos leads, né, das pessoas que estão interessadas em comprar imóveis e que muitas vezes se transformam em clientes, né? Então, rapidamente aqui, a questão das campanhas online aumentaram significativamente, né? Antigamente era ter um site, hoje é ter um site interativo, um site onde você conhece quem visita, como visita, quanto tempo fica, o que mais se interessa, o que gosta, o que não gosta. Então, tem uma gestão back-office em relação às campanhas online muito mais profundos, né, do que haviam antes. E a gente hoje, na internet, assim como a gente, na mídia convencional, a gente é muito mais cirúrgico do que já foi no passado, né? Então, a gente está em todas as mídias, em todos os canais, né, Facebook, Instagram, Google, LinkedIn, etc., mas de uma maneira em formatos, características e intensidades diferentes para cada mídia social, né? Então, a gente está trabalhando com SEO, né? Nós temos feito um trabalho interessante também de sermos procurados, né, das palavras-chave, né, que é o Search Engine Operation. Isso também a gente fez um investimento bacana em relação a isso. A gente também está desenvolvendo internamente, com ajuda externa, uma quantidade grande de materiais digitais que servem para nutrir, né? Então, hoje, quando alguém visita um stand, ou visita pela internet, ou manda um e-mail, ou nos encontra em qualquer dos portais, de qualquer maneira, e quando a pessoa está no processo de início de jornada, né, que é muito maior, a gente produz hoje uma série de materiais, books digitais, tudo que são muito mais personalizados e muito mais estudados do que antes, né? Nós estamos também trabalhando com realidade virtual e assim por diante, né? Então, nós temos também hoje um software que é o RD Station, né, que nos ajuda a fazer a automação desse processo de nutrição do cliente, né, de informação adequada. Se a gente manda a informação demais para o cliente, ele se irrita. Se manda informação de menos, ele esquece da gente. Então, é mais ou menos o raciocínio de alguém que entra numa loja e que ou é ignorado e não gosta, ou é agressivamente abordado e também não gosta, né? Então, o inbound marketing, né, que é essa ciência aí, essa arte digital, a gente está aprendendo e diria que no aspecto de transformação digital, talvez tenha sido aí o maior investimento que a Tarjab fez até hoje, né? A gestão de leads, né? Nós compramos um CRM da Oracle, o CRM RightNow, né? Temos uma parceria com a Sua House, que é uma empresa do Grupo Zap, e temos trabalhado bastante para fazer essa jornada e melhorar significativamente a experiência digital do cliente, né? Nós criamos uma escola Tarjab, né, onde a gente está fazendo um treinamento virtual e presencial com corretores, com uma equipe também CLT de vendas que a gente tem, né? A gente tem feito provas, né? Os corretores que têm melhores notas são aqueles que têm preferência no atendimento, e a gente tem trabalhado com atendimento propriamente dito, né? Saber conversar, saber usar a roupa adequada, etc., com conhecimento do produto, né? Que é uma coisa também importante, né? Que a gente sente muita falha, e conhecimento técnico para apoiar tudo aquilo que o Sérgio comentou, né? Porque o cliente hoje, mesmo um profissional, por exemplo, um médico inteligente, bem-sucedido, ele tem muita dificuldade de compreender a diferença de um empreendimento para outro. Ele compara metro quadrado por bairro, né, e não sabe avaliar o desempenho realmente, né? Então, nós temos uma missão de ter a capacidade de educar o nosso cliente, né? E a melhor maneira de começar a fazer isso é educando quem vende e valorizando aquilo que é importante, né? Então, isso tem sido muito importante. Hoje, a Tarjab tem vendido mais de 80% aí através de sua equipe própria, né? Formada por uma equipe de pré-venda, que a gente chama de SDR, uma equipe de consultores CLT e uma equipe de corretores da nossa imobiliária, que é a Tiron, né? A gente tem
feito uma qualificação dos leads, né? Então a gente acompanha toda essa jornada de leitura, de abertura de e-mails, de consumo de material digital, e a partir daí a gente qualifica um lead quando ele está quente ou está frio, e a gente encaminha, né, o SDR, que é o Sales Development Representative, né, que é a área de pré-venda, ela encaminha para os clientes interessados quando percebe que ele está interessado, né? A gente tem muitas métricas digitais, né, através do Power BI, do Google Analytics, SEMrush, GeoImóvel, né? Então, é um mundo que não aparece, que está no back-office, mas que tem sido essencial para a gente apoiar, de fato, a estratégia do cliente, né? E aqui também, como um resultado, né, em 2020 a gente já teve mais de 150 mil visitas no nosso site, 12 mil leads, né? A equipe de STR já qualificou mais de 1.000 oportunidades, né, e passou para a área de vendas, né? E hoje 42% das vendas é de origem digital, né? Isso antes da pandemia estava na faixa de mais ou menos 25%, né? Então eu vou parar aqui de compartilhar. E fechando, Bob, o que eu diria é que a ligação entre esse mundo digital e a essência da Tarjab, ela se materializou através da Casa Tarjab. Nós criamos há 2 anos, praticamente, né, um espaço institucional que você teve a oportunidade de conhecer, onde a gente tenta mesclar essa experiência digital com atendimento presencial, com calor humano, com uma casa, como a gente tinha na primeira casa que nós fomos, no nosso escritório na Rua Vergueiro, onde os clientes tomavam café com a gente na cozinha, né? E hoje, num escritório com open space, com um monte de gente junto, não dá para você ter, como a gente tinha, o homem do queijo, um cliente nosso que entrava e ia vender queijo para todos os funcionários, né? Hoje, o homem do queijo voltou a frequentar a Casa Tarjab e eu continuo comprando o queijo dele. Mas isso só foi possível. Então, o ambiente físico, né, essa mistura do presencial e digital, né, eu acho que é uma dobradinha e que, ao mesmo tempo, permite manter a nossa essência e avançar do jeito que a gente quer. Então, acho que esse é o conceito. E, rapidamente, aqui eu estou tentando mostrar. Eu não só conhecia a Casa Tarjab, como gostei tanto que, quando mudamos para o novo escritório do CTE, criamos um espaço chamado Casa CTE, aprendendo com a Tarjab e fazendo benchmark com a Tarjab, tá vendo? A Casa CTE nasceu aprendendo com o que aprendemos com a Casa Tarjab. Sabia disso? Ficou muito feliz de ouvir. Aquele espaço bonito lá que vocês convivem lá é a Casa CTE. Aprendi com você. Muito bem. Oh, bacana, hein? Que jornada digital muito forte, com resultados expressivos. Gostei muito disso. Muito legal. Vamos aproveitar essa levantada de bola do Carlos. Vamos olhar o seguinte, e rebatendo para as obras, o que a Tarjab, como que ela está se posicionando em termos de digitalização e industrialização? Você podia comentar conosco aqui, né? O que você tem aí para mostrar? Acho que seria legal também compartilhar, um pouco para todo mundo dar uma visualizar, né? Geral para nós. Vamos lá. Sobe para olharmos. Muito bem. Aí, ó, já está no ar. Digitalização e industrialização. O que você tem aí? Então, começando aqui, acho que tem que eu queria colocar, existe uma engenharia de back-office que é muito forte para que a gente possa, né, começar efetivamente a obra e a gente possa ter condições efetivamente de fazer a pré-montagem de alguns sistemas construtivos, né? Então, existe um pacote, né, que é o pacote aí, que a gente tem a modelagem da informação, né, do orçamento, das contratações de materiais e serviços integrados, né, com o nosso RP. Obviamente que, né, todos os projetos, né, já modelados, o BIM também 4D, que é todo o planejamento, né, do empreendimento, e os projetos de produtividade, né,
que são a transformação dos projetos executivos, né, que a gente terceiriza, né, os projetistas, para os projetos de produtividade que são feitos internamente aqui pela nossa equipe de engenharia. Então, com esse pacote de coisas é que efetivamente a gente começa a obra. Então, para exemplificar aqui, Bob, a gente tem, assim a gente já consegue visualizar, né, a gente tem um visualizador em cada obra nossa, né, então, por exemplo, aqui eu estou visualizando o início, por exemplo, de um nivelamento, né, de um contrapiso, né, então eu consigo visualizar, consigo mostrar para a equipe, né, que vai executar o contrapiso, aonde que é o contrapiso e qual que é a finalidade, a funcionalidade e o tipo daquele contrapiso. Então, aqui vai ficar mais fácil, por exemplo, eu consigo demonstrar, né, por exemplo, para os encarregados, para os mestres, num treinamento in loco, né, em campo via mobile, aonde vai o contrapiso polimérico com a funcionalidade também de ser flutuante, com aquele link, né, do desempenho de estanqueidade, né, dado pelo contrapiso polimérico, e o desempenho acústico, né, que é o ruído de impacto, em que a gente tem lá o contrapiso flutuante, que é uma manta, né, de borracha reciclável, que também remete a uma questão de utilização de materiais sustentáveis, né, de consciência ambiental dentro da nossa construção. Então, aí eu consigo ter uma assertividade tanto da logística do empreendimento, quanto da utilização dos diferentes tipos, né? Então, só um exemplo. Depois eu tenho o contrapiso, que ele tem a finalidade específica, né, do ruído de impacto nas áreas secas, então, sala, dormitórios, então, eu demonstro isso para a equipe, então a equipe tem certeza aonde que é para executar cada tipo de contrapiso. Depois a gente tem o contrapiso convencional, onde aqui é o contrapiso aderido diretamente, né, na estrutura, né? Para que é isso? Para a gente ter a gente precisa ter desempenho, sustentabilidade e racionalização, né? Nós temos que ter uma gestão, né, de custos dentro do nosso canteiro de obras e do nosso pavimento onde a gente está executando. Então, nesses locais onde está azul, eu não preciso ter um outro tipo de material para ser aplicado, sendo que eu não tenho a finalidade, por exemplo, de acústica nele. Dentro do box, né, feito um contrapeso polimérico aderido, ou seja, especificamente ele tem a função, né, da estanqueidade. Então, assim a gente consegue finalizar, né, demonstrar um dos serviços, né, que é o contrapiso, de uma forma digitalizada, que veio lá daquele pacote de engenharia de back-office, né, através da modelagem de informação do BIM 3D, integrado com 4D e com 5D, a gente consegue demonstrar isso dentro do nosso canteiro de obras para que fique mais precisa, né, a execução. E a gente tenha mais assertividade. Do ponto de vista também das vedações, né, aqui também um outro exemplo clássico, aqui a gente tem ainda as vedações externas, né, de divisa com unidades, a gente demonstra onde que vai as vedações de alvenaria, né, que eram entendidas, né, a leitura através de uma vista, né, de uma elevação em 2D, né, e aqui, né, também em drywall, né, por exemplo, onde que são realizadas vedações, né, em gesso acartonado, com tratamento acústico, né, inclusive, e que a gente também demonstra para o mestre, os encarregados, né, os próprios funcionários que vão executar o serviço de uma forma mais didática, de uma forma mais visual. Um outro item, né, que a gente tinha do ponto de vista de pré-montagem, né, são as instalações, né, hidráulicas, né, então, antigamente, essa foto aqui que eu estou demonstrando, a gente chamava isso de um kit de hidráulica, né, e esse kit de hidráulica, ele foi evoluindo, né, também através da tecnologia dos materiais, né, então, aqui hoje a gente utiliza em todas as obras, né, a distribuição hidráulica
ela está embutida na nossa estrutura, né, com tubo camisa, é a utilização do PEX para que a gente possa ter uma instalação plug and play. Então, eu tenho ponto na promada até o ponto de consumo em que eu tenho esse material utilizado, e isso também tem a ideia de eu ter quando eu precisar fazer uma assistência técnica, eu tenha mais facilidade de executá-la também, né? E aqui, como a gente recebe, né, as instalações hidráulicas, né, de todas as prumadas e shafts, sendo pré-montada na indústria, né, já testada, né, também, então que isso nos garante também a performance do ponto de vista daquele sistema para qual ele foi concebido, e a gente só faz a montagem, né, no canteiro de obras. Então, essa é a ideia da gente ter a engenharia, né, a montante desde a época da concepção, né, da modelagem da informação, mas eu preciso ter a modelagem da informação para que eu possa efetivamente levar isso para a indústria e a indústria consiga contemplar essa modelagem. Um outro exemplo, né, que a gente tem colocado, antigamente a gente recebia, né, o aço nas obras em barras, né, de 12 metros, né, depois veio, né, o advento do aço cortado e dobrado, em que a gente já diminuiu bastante o desperdício, mas a gente ainda tem uma questão de montagem, né, no canteiro das obras, e atualmente a gente começa a receber as peças estruturais, então as vigas, os pilares, as lajes e também os blocos de fundação, que eu vou mostrar adiante, já montadas, né, na indústria e sendo apenas posicionadas dentro do nosso canteiro de obras. Então, aqui, um exemplo, né, que vem desde a modelagem da informação. Então, aqui eu tenho uma planta 2D de uma armação, né, de uma armação de punção aqui, consigo visualizar isso dentro do canteiro de obras, né, o posicionamento de cada uma, né, então tem aqui com cores, né, com bitolas diferentes, enfim, então eu tenho a visualização disso e como eu recebo depois efetivamente no canteiro das obras, tanto retirando inclusive um determinado serviço, que é o serviço de formas, né, então eu já recebo o bloco armado com o chuvador e também com a forma metálica, né? Então, eu estou eliminando um serviço, que é o serviço de forma, e também estou tendo mais garantia da execução, porque isso já foi verificado e testado na fábrica, né? Aqui também, quando não é possível receber, por uma questão de logística, né, de transporte, né, da fábrica até o nosso canteiro de obra, alguns blocos maiores, eu tenho uma sequência construtiva que a gente coloca de uma forma digital aqui, para que a equipe, né, nossa de produção possa executar seguindo essa sequência construtiva e não de uma forma aleatória ou do jeito que ele entender melhor, né? Da mesma forma, né, tanto a idealização, a montagem, depois a conferência, ela também precisa ir na mesma toada desse processo de industrialização e digitalização. Então, todas as obras nossas têm um kit, né, de digitalização, que a gente tem algumas televisões, né, com vídeo, para a gente facilitar a comunicação com a nossa engenharia de back-office no escritório, aqui, para tirar dúvidas, etc., para ser uma coisa mais ágil, a conferência dos serviços, né, através de um tablet e também de celulares, né. Hoje nós estamos utilizando também aqui, eu vou passar aqui, a utilização de drones no início das nossas obras, especialmente para o projeto de plano altimétrico, e depois, quando a gente inicia a obra, na hora da terraplanagem, a gente faz as medições e as aferições da terraplanagem através desse sistema de drone, um sistema, né, um software, né, que utiliza o drone, para que a gente possa ter mais assertividade e não ter aqueles cortes transversais ou a estação de topografia em que a gente não tem a precisão exata, né? Então, também aqui, do ponto de vista de todos os procedimentos que a gente tem, que a gente tinha, né, tudo
em papel, está tudo via mobile, né? E está tudo também com uma ideia, aqui eu estou passando rapidamente aqui um filminho, de vídeos, né? De treinamentos de um determinado serviço, nesse caso aqui, as vedações, né, em gesso acartonado. Tá? Então, vou passar aqui, ó, rapidamente, isso é o andar, né, aquele andar que já foi feito com trapézio, e aí começa um outro determinado serviço, que é o drywall, um sistema de pré-montagem, com esse vídeo para que o fornecedor possa executar na obra com mais precisão e não precise ficar lendo, né, um procedimento de execução. Muito bom. Essa que é a ideia, e eu estou só deixando aqui uma frase aqui, a gente comenta aqui para aumentar a produtividade, com essa questão do desempenho, né, o desempenho do ponto de vista percebido, né, do cliente, e também com a construção sustentável, a gente tem que parar de construir e começar a montar, né? Acho que essa que é a ideia. Bob, acho que era isso. Muito bom. Apresentação do Carlos, apresentação do Sérgio, a gente já tem aqui uma aula de como fazer a gestão de uma empresa construtora incorporadora. Fantástico. Muito bom. Olha só, eu queria fazer um bate-bola agora para encerrar com vocês. Já agora vamos sair da Tarjab, ficar na Tarjab, mas vamos olhar um pouco setorialmente. O que estamos vendo no mercado? Taxa de juros baixa, lançamento, fundo imobiliário abrindo um atrás do outro, etc. Tudo indica que teremos um ciclo virtuoso no mercado imobiliário. Então, a pergunta é o seguinte, agora é pinga-fogo, papum, 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 rapidez aqui para a gente fechar com chave de ouro. Pergunta, primeiro, teremos realmente, na opinião de vocês, um ciclo virtuoso no mercado? Primeira pergunta, Carlos, você que é o nosso guru no mercado imobiliário, abre o seu microfone que está fechado. Vamos ter? É virtuoso? Primeira pergunta. Eu acho que sim, é virtuoso, né? Nós estamos vivendo uma situação única aí de crédito, de taxa de juros baixa, de uma demanda reprimida e de uma percepção do consumidor pelo residencial em função da pandemia, que tudo leva a crer que teremos, né? Por outro lado, a gente já tem indícios aí de um aumento da taxa de juros de longo prazo, né? Então, fica aquele receio, né, de uma sustentabilidade não tão longa, mas para os próximos 2 ou 3 anos, no mínimo, eu não tenho dúvida que a gente terá um ciclo muito virtuoso aqui na cidade de São Paulo. Nenhuma dúvida com relação a isso. Bate pronto, Serginho. É rápida a resposta. E aí, a cadeia produtiva está preparada para esse ciclo virtuoso? Vamos ter material sem elevar custo, sendo entregue, mão de obra sem elevar custo disponível? Como é que está? Neste momento, a gente tem uma grande ameaça, né? Realmente, nós estamos vivendo um momento daqueles, especialmente alguns insumos, né, de commodities, que a gente hoje está, né, começando empreendimentos, então, aço, cimento, concreto, PVC, alumínio e cobre, em que a gente não tenha, existe uma falta, né, desses materiais para que a gente possa efetivamente, né, ter um desempenho da nossa cadeia, né, produtiva, em que a gente trabalhou no momento de crise, né, que a gente passou desde 2014, né, até 2018, 2019, a gente já começou a ter um vislumbre, né, disso que a gente está vendo hoje, desse momento virtuoso, mas existe uma ameaça que a cadeia produtiva, né, não está realmente preparada, e aí existe um risco, né, até aquele exemplo que eu dei das armações, né, que a gente evoluiu por uma questão
de receber as peças estruturais já prontas, a gente tem que começar a receber aço em barra na obra, em que há 20 anos atrás, né, a gente recebia aço em barra na obra para cortar e dobrar dentro do nosso canteiro de obra. Então, existe sim esse grande risco, né, para nós, de ser uma questão mais de sobrevivência, né, de a gente ter que executar as obras com aquilo que a cadeia produtiva nos fornece, mas, de qualquer maneira, a saída, né, para isso que a gente tem pensado, né, é usar mais tecnologia, né, é usar tecnologia, né, a favor, para a gente vencer esses obstáculos de alguns insumos que a gente, hoje, são um grande risco para a nossa execução. Muito bom. Pergunta final para o Carlos. Nesse ciclo, virtuoso por um lado, com ameaças tipo o Sérgio apontou, quais são as estratégias da Tarjab para se manter e crescer e aproveitar esse ciclo do mercado, crescer de forma sustentável? Pergunta que não quer calar. A estratégia é simples, Bob. No momento onde, quando a gente tem situações como agora, de uma certa euforia, todas as empresas fazendo planos para crescer, você tem que se basear em fundamentos. Então, não adianta a gente fazer qualquer empreendimento que não tiver uma ótima localização, que não tiver o terreno comprado pelo preço correto, que não tiver um preço de venda utópico. Não acredito em grande recuperação de preço pela grande concorrência que a gente vai sentir na cidade, pelo encarecimento dos terrenos e pelos próprios temas que o Sérgio acabou de comentar da questão dos insumos da construção. Então, não esquecer, numa situação dessa, de que vai vender, tem demanda, mas se não tiver o produto certo, no local certo, não adianta, porque o cliente tem muito poder, está muito seletivo. Então, quando a gente fala em qualidade, né, é para valer, não é uma qualidade, sustentabilidade também é para valer. Então, eu acho que é manter a mão no leme, crescer, e nós, pela nossa filosofia de vida, pelo nosso modelo de negócio, pela nossa faixa etária, nós queremos crescer, vamos crescer, mas não temos necessidade de aumentar 10 vezes de tamanho. Nós estamos surfando na onda com tranquilidade, e a Tarjab, nos próximos 3 anos, vai dobrar de tamanho, com tranquilidade e com segurança. Quantos empreendimentos vocês têm hoje, Carlos? Nós estamos com 7 empreendimentos em construção, começando uns, terminando outros, e estamos com praticamente 10 lançamentos programados nos próximos 2 anos, aí no VGV de 850 milhões já, mais ou menos, engatilhados dentro da casa. Opa, vamos dobrar então, em 3 anos. Muito bem. Sem dúvida. Não tenho nenhuma... nós temos capacidade técnica e financeira para dobrar tranquilamente. Muito bom. Bob, encerramos aqui a nossa entrevista, uma verdadeira aula de estratégia e gestão de uma empresa vencedora. É um orgulho aqui para o CTE em Redes contar com essa parceria com a Tarjab, uma empresa modelo que eu não vi nascer, que há 37 anos atrás eu não conhecia a Tarjab, mas vi nos últimos 20 anos ela crescer de forma sustentável. É um orgulho. Sou parceiro, sou prestador de serviço e sou cliente da Tarjab, sou tudo da Tarjab, com enorme prazer. Então, grato ao Carlos, grato ao Sérgio, estamos aqui encerrando mais uma entrevista. Até a próxima. Namastê. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, Bob. Obrigado, Bob. Um abraço.